Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Pessoal, como eu já falei antes aqui, infelizmente a gente não consegue passar o que se fala nos bastidores. Infelizmente ou felizmente, né? Às vezes, felizmente. Principalmente quando está com o filho, né? Porque uma DR, que boa. Eu estou aproveitando, foi estratégico, estou aproveitando o Fabiano daqui para tentar dar uma aliviada no estresse do meu pai. Mas o assunto é estresse. Então, se você está nos acessando agora, a gente chegou a falar alguma coisa sobre estresse, mas a gente sabe que existe o estresse positivo, né, Fabiano? Exatamente. Se chama de eustresse. Exatamente. Né? O cara tem que ter. Senão Como é que é o nome que eu não entendi? Eustresse. Eustresse. É tipo assim, nós vamos começar o programa, né? Tem um estressinho inicial? Tem, mas é um estresse bom, porque a gente gosta de fazer o programa e a gente está um pouco ansioso de fazer certo. Né? Esse é o lado bom. Bom, não vou interromper, porque o especialista em estresse é ele. Como é que funciona esse do estresse bom e estresse ruim? E estresse ruim também não é só muito estresse, né? Tem o hipoestresse também, que é estresse de menos, ou seja, falta pressão e aí tu não gera resultado nenhum. Então, o eustresse, esse estresse que a gente vai categorizar de formas diferentes, né? O estresse de mais, o estresse bom e o estresse de menos. O estresse ideal é aquele que tu consegue suportar. E o importante, isso eu falo porque eu tenho alunos que são pai, mãe, filho, faz aula comigo, né? E eu tenho isso e muitas vezes a gente acaba ajudando, né, a melhorar a comunicação. Para mim, isso é bem pessoal, tá?
99% dos problemas que nós temos de administração do estresse, do dia a dia, de trabalho, de relacionamento, tem a ver com a comunicação. Com a forma com que tu te comunica. Não com o conteúdo, porque a forma é o que nos estressa. Tá? Mas enfim, o estresse bom é aquele que tu consegue lidar. Tá? Então não tem a ver com a quantidade de pressão de fora, porque isso varia para mim, varia para ti. Então, se eu pegar 5 pessoas e botar a mesma pressão, um vai se dar super bem, outro vai dar super mal, outro não vai fazer diferença nenhuma. Então, tem a ver com a pessoa. Tá? Então, o estresse bom é aquele que a pessoa consegue lidar e consegue produzir naquele nível de estresse. Ah, mas o cara foi promovido. Estava na equipe, era o melhor vendedor, foi promovido a chefe de vendas. Talvez ele não seja né? Tu é um jogador, um goleador, tu vai ser técnico, talvez tu não seja um bom técnico, porque a pressão do técnico é diferente. É mais ou pior ou melhor? Não, é diferente. Então tu tem que te adaptar, tu tem que ter mais força, tu tem que ter mais capacidade de administrar o teu emocional através de técnicas respiratórias, de técnicas corporais. Tem um exemplo de uma bióloga, mestre em biologia da Universidade de Harvard, que eu acho espetacular, eu tenho estudado muito, tenho um major em happiness em Harvard, em felicidade, que como tu atua no teu corpo muda o teu emocional e muda inclusive a tua personalidade. Olha o experimento que eles fizeram, 5 minutos, antes da prova de matemática. Põe uma caneta na boca. Tu imita um sorriso durante 5 minutos, já é suficiente para diminuir o nível de cortisol e aumentar a serotonina. E tu aumenta o teu bem-estar, aumenta o teu foco e melhora a qualidade das provas de 100% das pessoas que fizeram isso, com um grupo controle. Então, se tu respirar, tu expandir o teu tórax, tu te colocar, né, uma pessoa que está estressada, normalmente ela está contraída, triste, ela está assim. Então, se tu mudar a tua atitude corporal, tu já atua no nível de cortisol e já atua na administração do teu estresse. Então, como tu atua no teu corpo, faz exercício. Imagina se não jogasse tênis todos os dias. Não, tem que bater na bolinha. Imagina. Tava ferrado. Então tem que trabalhar o teu corpo, mas não é só o corpo, tem que trabalhar. O teu corpo modifica o teu emocional. Como é mais fácil trabalhar o corpo? Começa pelo corpo. Porque trabalhar o emocional direto, tu precisa de bastante tempo. Então, o sorriso amarelo, até o sorriso amarelo faz bem. Ela diz, finge até que se torna. Então, eu estou estressado. Então, vai ser difícil. Mas daqui a pouquinho o efeito vai começar a fazer efeito biológico e o sorriso vai funcionar. É um botãozinho, tu aperta? Fica sorrindo, mostra as lâminas que a mãozinha fez. Põe a caneta na boca. Fica ali. Mesmo uma música pode produzir também. Exatamente. Né? Uma música gostosa de se ouvir, eu toco violão clássico também, tu vê que eu tento de tudo que é jeito, entendeu? Mas é que às vezes... padre, imagina se não fizesse. Mas é que às vezes trabalhando com o filho, eles vão pisando no calinho. Eu trabalhei com meu pai durante muito tempo, então eu compreendo também essa relação. Com família, a pressão é muito maior. Não, a gente brinca. Eu devo ser uma pessoa muito carente, porque eu trabalho com a minha filha e com meu marido e adoro. Porque carente. Porque eu adoro estar com eles. Essa é outra que não se enxerga, entendeu? Ela acha que não é estressada. Ela acha que não é. Não, mas assim, eu brinco, mas como o Vitor é companheiro de todos os dias, né? O Vitor tá comigo na clínica o dia todo, tá comigo na academia o dia todo. Ele pode brigar, mas ele só vamos jogar, dia, sabia? Não, vamos jogar tênis. E eu que tênis tomo junto. na bunda o dia todo também. Mas isso, tu tem que ver isso, tu tem que ver isso como uma mas é meu companheirão. Uma lisonja, porque a gente descarrega normalmente, não estou dizendo que é certo, tá? Mas normalmente a gente descarrega em quem está mais próximo, quem a gente gosta mais. Eu tento não descarregar. Tá? Mas só para fechar a questão do estresse ruim, né? A gente falou do estresse bom, aquele estresse que tu consegue suportar. À medida em que aumenta demais a pressão externa, se tu não tiver com a saúde tão em dia, vai estourar em algum lugar. Então, se tu tem o estômago frágil, vai estourar no teu estômago. Se tu tem rinite, vai estourar na tua rinite. E o hipoestresse é o clássico de quem se aposenta e não faz nada. Hoje o pessoal vai viajar, mas se aposentou e aí fica em casa e enchendo o saco da mulher. Esse vai morrer, né? Acaba o casamento, então todo mundo tem um caso na família de que a pessoa se aposentou e diminuiu o estresse e não deu certo. Então, o bom estresse é aquele que tu consegue suportar e produzir com saúde. Tá? Esse é um conceito básico. Tem outros conceitos, mas o básico é esse. Tu consegue produzir com saúde, esse é o bom estresse. Sempre muda o cortisol, Vitor? Pois é, isso é interessante, porque a gente falou sobre cortisol agora, talvez as pessoas não façam uma relação com uma medicação,
Sim. E todo mundo fala, quando a gente fala em cortisol, fala assim, na corticoide, engorda, blá, blá, blá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos pensar aqui. Nós Cortisol- fabricamos, né? Isso. O cortisol é o hormônio que a gente produz numa glândula chamada adrenal. Então, imaginem lá na época dos primitivos, lá o que acontecia, né? De manhã ele tinha um pico, que é para acontecer também no nosso corpo. Então o cortisol tem um pico, fica alto, isso lá pelas 7, 8 horas da manhã. E durante o dia ele vai baixando. Até que chega de noite, o cortisol está baixo, você não tem mais energia, obviamente. Aí tudo conflui para que aconteça outro tipo de produção hormonal e o metabolismo mude para virar um hipometabolismo, para a gente conseguir dormir durante a noite tranquilos. Então, o que aconteceu durante a evolução? E infelizmente o nosso corpo é primitivo para muitas coisas. A capacidade de adaptação do nosso corpo para muitas coisas foi muito boa, para outras muitas também não foi boa. O nosso corpo não esperava, na realidade, que a gente fosse precisar tanto desse hormônio. Então, esse hormônio de manhã acontece isso, se ele fosse caçar uma situação de vida ou morte, ele tem um pico. Nessa situação de vida ou morte, ele tem que ter um pico, porque eu preciso medir todas as atenções para músculo, além de ter uma secreção de adrenalina junto, o coração bate mais forte, a gente esquece tudo que a gente estava fazendo, a gente precisa fugir de um animal, ou a gente precisa caçar alguma coisa. Então, nesse momento, havia uma secreção novamente do cortisol. Hoje em dia não é o que acontece. O que acontece hoje em dia? A gente tem um pico de manhã, no meio da manhã tem outro, um pouco antes do almoço tem outro, não almoça muito bem por causa disso, depois do almoço tem mais um, e é a vida normal, né? Ninguém escapa disso. Infelizmente, não tem como escapar de ter situações de estresse durante o nosso dia a dia. Bom, mas o que acontece por outro lado? Já que o nosso corpo não sabe identificar, olha, aumentou esse hormônio, agora é porque é trabalho. Não, agora é porque ele brigou com a esposa. Agora não é isso. Toda aquela reação é armada dentro do nosso corpo. Então aumentou esse hormônio, adrenalina, coração bate mais forte, os músculos ficam em alerta para a gente poder correr, a gente não vai correr. Então essa carga de estresse vai degenerando nosso corpo. Vai envelhecendo mais rápido. Vai envelhecendo mais rápido, a gente respira mais rápido. É uma série de coisas que vão acontecendo dentro do nosso corpo e vão gerando uma carga de doenças no nosso corpo. Essa é a verdade, porque esse hormônio do estresse, se ele estiver muito elevado, todos os outros ficam em segundo plano. Por quê? Porque é situação de vida ou morte, só que tu não está de vida ou morte. Tu está numa situação no teu trabalho ou com a esposa. Então, teve o pico de estresse, esqueça de fazer tudo o resto. E a cadeia é exatamente assim, porque todos os hormônios que partem do colesterol, os esteroidais, que a gente chama, eles partem do colesterol, eles têm vias. Então, se eu preciso produzir um tanto de testosterona, ele vai para testosterona, estrogênio, DHA, pregnenolona, e ele vai levando, principalmente se eu estiver estressado, já que ele é o centro das atenções naquele momento, eu deixo de produzir progressivamente os outros. E vou desgastando aquela glândula que produz esse hormônio. Vamos transferir para uma situação simples de vocês entenderem. A insulina, o diabético. O que acontece com o diabético? Ele desgastou tanto essa glândula que produz a insulina, que chega um momento que a célula que produz a insulina não tem mais capacidade de produzi-la. E aí ele entra em diabetes. Estou generalizando aqui, tá? Tem formas diferentes. Mas é o que grande parte dos diabéticos mais velhos fizeram com o seu corpo. Desgastaram a tal ponto que a insulina não tem mais capacidade de agir. A mesma coisa pode acontecer com o hormônio do estresse. Só que já que é uma doença que vai demorar muito tempo para chegar na universidade, porque não depende de remédio, depende de quê? De lifestyle, o que tu vai fazer na tua vida e como o médico vai te tratar. Porque o tratamento é chato, é demorado e passa por uma coisa que dificilmente tem uma dificuldade de entrar para médico. Não tem remédio, não tem patente. O que se usa é, em alguns casos extremos, né, em muitos casos extremos, onde já não há mais capacidade de produzir aquele hormônio em excesso de manhã, ou seja, o que vai acontecer? Não tem mais pico de manhã. O cara não consegue acordar. Não acorda bem. Passa o resto do dia com uma curva do cortisol, em vez de estar alta, vai baixando, ela começa a ficar mais estática. E aí ele não acorda bem, não tem energia durante o dia, já a capacidade de adaptação ao estresse diminui absurdamente, já não tem mais paciência, começa a ficar de saco cheio muito fácil, irritado muito fácil e pior, todos aqueles outros hormônios começam a ficar em segundo plano. Então o teu declínio, a tua degeneração, o teu envelhecimento acontece mais cedo também.
Se isso não é revertido, esse quadro passa para um quadro que ele chega, que a gente chama de chutou o balde. O cara chega um momento que ele chutou o balde, já não quer mais trabalhar, já não tem mais vontade de viver. Né? Falência adrenal. É a fadiga adrenal. Então, é algo que é muito pouco conhecido na medicina, infelizmente, apesar de largamente estudado já no Brasil e fora do Brasil. Tem tratamento. E o mais importante disso é o seguinte, é que enquanto uma pessoa tem qualquer outra doença que ele encontre, vamos pensar aqui, alguém que tem hipotireoidismo, enquanto ela não resolver a adrenal, ela nunca vai conseguir fazer com que a tireoide funcione corretamente. Por quê? Porque existem nutrientes que a adrenal utiliza para produzir os seus hormônios, que a tireoide também utiliza. Quem é a preferência? É a adrenal. Por quê? Porque o cortisol precisa ser secretado. Então ele vai começar a roubar nutrientes de outras glândulas, rouba o colesterol, então fica com uma produção diminuída dos outros hormônios, dificulta para acordar, para dormir começa a ficar muito complicado também, porque se esse hormônio não tem um declínio, tem um estresse de noite, fica difícil de dormir e mesmo que a gente consiga dormir, dificilmente aquele sono vai ser o sono reparador. Então tive estresse de noite, mesmo que eu consiga dormir, no outro dia de manhã eu estou acabado. Esse é o caso típico, viu, Ana, que a gente chama de inversão. Né? É o cara, e isso é muito frequente hoje em dia. É o cara assim que tem dificuldade de acordar de manhã, ele começa a ficar mais cansado de tarde. Conheço muitas pessoas assim. Tem muita gente assim. De noite ele tem, então, aquele cara que diz assim, olha, eu para levantar cedo sou péssimo, agora se me deixar trabalhando eu vou até às 3 da manhã. Esse é o primeiro passo, porque o próximo passo ele vai fazer essa curva que deveria ser assim, do cortisol, como o Vitor falou, né? Alto de manhã e decrescente, ele vai inverter isso aí. E vai chegar num ponto que vai ficar uma reta. Esse é o ponto em que o cara está assim à beira do abismo. Esse é o cara que, como o Vitor falou, chutou o balde, é o cara que já não quer mais nada. Uma coisa importante lembrar que a gente chegou a ver isso muito, né, Vitor, durante a pós-graduação, é que cortisol demais emburrece. Então, cortisol demais mata neurônio. Ele danifica os dendritos, que são as conexões entre os neurônios. Então, isso já comprovadamente. O que acontece? A gente vai perdendo a conexão dos hormônios. Mas por que a pessoa vai ter cortisol demais? Estresse demais. A nossa medicina, na verdade, o que ela trata? Ou de menos, mas aí o de menos, muito pouco, ou de mais. São duas doenças que acontecem. Aquele meio ali é muito